Fala galera, tudo beleza? Eu fiz uma live no Instagram da minha esposa que contamos como que foi uma situação de emergência que aconteceu comigo quase 5 anos aqui em Portugal. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E aproveitamos também e falamos o nosso ponto de vista da saúde cá de Portugal, mais especificamente na região de Leiria. Então, se você quer saber como que ficou a live, continua no vídeo e deixe nos comentários a sua opinião também. Se essa é a expectativa sua, se você que está planejando vir para Portugal tem essa visão, enfim, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Quem não me conhece, eu me chamo Angélica Pimenta, sou fisioterapeuta, também sou formadora. Estamos aqui em Portugal há mais de 4 anos. Né? O meu objetivo aqui é ensinar uma nova profissão para as pessoas que estão chegando hoje em Portugal, para as pessoas que ainda estão se planejando, que é a área de cuidador de idosos, que eu acredito ser uma grande oportunidade no mercado de trabalho, por ter tantos idosos aqui. E as pessoas que se identificam, né, nessa área, além de ter uma profissão, né, um emprego, quando chegar, ainda pode crescer na carreira, porque é um mercado assim amplo. E juntamente comigo está aqui meu esposo. Ele vai se apresentar. Sim, para quem não me conhece, eu sou Luiz Pimenta, trabalho junto com a Angélica, de profissão eu sou programador, mas trabalho junto na questão do curso, porque a Angélica tem toda a parte prática, só que gravada em videoaulas, e no caso precisou de um idoso para gravar as aulas. Então eu sou o modelo e o ator do curso oficial, e é isso. E também a gente tem, né, alguns imóveis aqui financiados e o Fernando também colocou uma palhinha desse conteúdo dentro do curso, que é a experiência que ele tem também, que foi tudo ele que foi atrás desses imóveis. Então, né, a gente incentiva os alunos a comprar e tem também uma parte ali para você já ter uma direção de como você fazer, né, para comprar seu imóvel, igual a gente já tem alunos aqui que está chegando e já está conseguindo comprar. Exato. Olha, agora vamos aqui para o que interessa. Pode começar isso? Sim, vamos começar contando pelo ocorrido, que foi... Peraí, vamos primeiro explicar que, primeira coisa, isso é a nossa experiência, né? Isso. Nossa experiência, região de Leiria, eu não falei, mas a gente mora aqui na região de Leiria, que é Marinha Grande, fica 15, 20 minutinhos até Leiria de carro. Então a situação tá desse jeito aqui. Pode ser que em outras regiões não estejam assim, estejam melhor, ou pode também estar pior. Exato. Então é só a nossa experiência, não, meu Deus, vai acontecer isso comigo? Talvez sim, talvez não. Isso aqui serve, né, como ver como realmente estão as coisas, principalmente se você for morar aqui na região, e vir, né, já mais preparado aí, sabendo o que pode acontecer. E outra coisa também, antes da gente entrar no assunto, o que a gente vai falar aqui é caso de emergência, porque até recebi uma mensagem da mulher falando, nossa, mas 5 anos e vocês nunca usaram a saúde? Nunca tínhamos usado a saúde em caso de emergência. Em prevenção, sim. Eu até compartilhei, eu acho que quando eu usei nos meus stories, eu fui aqui no centro de saúde, né, peguei encaminhamento, correu lindamente, fiz todos os exames, né, que a mulher tem que fazer anual, marquei com agendamento, não paguei nada por isso. Então foi atendimento 100%, eu não tive o que reclamar, coisa que no Brasil eu nem conseguia fazer. No Brasil eu tinha que fazer no privado, tá? Então, este caso específico é um caso de emergência. Quer complementar ou tá bom? É isso, a questão da emergência, que é o que a gente vai entrar no assunto, mas na parte de prevenção, o postinho aqui da saúde, por sinal, funciona bem no nosso ponto de vista. Mas vamos então para a emergência, que foi o que aconteceu na sexta-feira passada, por volta desse horário, não, foi um pouco mais cedo, após o jantar, que aqui a gente costuma jantar entre 18 e 19 horas, na sexta-feira. E por acaso, como eu falei, eu sou programador, então às vezes eu estou comendo, mexendo ao mesmo tempo, programando, falando com a Angélica, muitas coisas ao mesmo tempo. E nesse dia calhou da gente estar comendo uma carne, um bife um pouco mais duro. E fui comendo sem perceber, talvez não mastiguei, muito provável mastiguei muito pouco essa carne que estava dura, por sinal. Talvez o açougueiro errou no corte, porque a gente pegou um açougueiro lá que às vezes a gente não gosta de pegar carne com ele. E eu não sei se foi ele que errou no corte e na hora que fez a carne ficou dura. E comendo, não mastiguei direito e engoli essa carne dura. Na hora eu já senti um negócio diferente aqui no peito e ficou estranho. Ficou
não fiquei sem ar, estava normal, falando, respirando, tudo normal. Só que eu senti um incômodo, algo que ficou aqui mais ou menos no meio do peito, entre um pouco aqui abaixo da garganta, do esôfago aqui, e incomodando. E nesse dia, eu estava conversando com a Angélica, falando, a gente com as coisas aqui acontecendo, senti esse incômodo, aí comecei para o banheiro para tentar vomitar, fazer alguma coisa. E ia lá, ficava, dava aquela ameaçada, ia para frente, ia para trás, ia para frente, para trás, nada acontecia, saía muito pouco, porque tinha acabado de comer, acho que não tinha feito todo o processo ainda de digestão, tava travado o negócio. E aí a gente ficou preocupado, porque aquilo incomodando e nada de ir para cima, nada de ir para baixo. Começamos a procurar na internet o que poderia ser, e vai daqui, vai dali, tenta tomar Eno, não dá certo, tenta tomar água com limão, água com gás, e aí já não começa a não descer, porque como é no canal aqui do esôfago, já não vai mais nem para baixo nem para cima. Aí a gente decidiu ligar para o bombeiro, que por sinal, numa sexta-feira, na verdade a Angélica ligou no 112, né, que é o número de emergência daqui, e eles direcionaram para o bombeiro. E por sinal, numa sexta-feira chegaram rápido aqui. Só erraram o endereço, que é confuso onde a gente mora, mas eles ligam dizendo que não estavam achando, aí a Angélica dando as coordenadas, chegaram, coisa de 15, 20 minutos no máximo. 2 rapazes do bombeiro, que eles vieram aqui, é tipo o SAMU do Brasil, e chegaram aqui, me analisaram, né, vendo a situação, vendo que eu estava conversando, conseguia sentar, levantar, tudo normal. Eles sugeriram de ir para o hospital de emergência, mas já alertando que o hospital poderia estar sobrecarregado. E era já sexta-feira, quase 9 horas da noite aqui, em Portugal. Eu falei, não, estou bem, tipo, bem pensando que eu poderia melhorar na situação. E aí, decidi não ir. Porque eles iam levar até de ambulância. Eu já ia chegar lá na ambulância, na maca, tudo, porque daí eles imobilizam e levam embora como se fosse um acidente normal mesmo. Eu falei, não, deixa, vou dormir aqui, na expectativa de o corpo regenerar, sei lá o que pode acontecer. No outro dia, imaginei que ia estar bem. E ficamos. Dispensamos, você tem que assinar um termo que você está dispensando, um bombeiro, tudo certinho, e deixamos eles ir embora. E tentamos dormir. E aí na noite foi um Deus nos acuda, porque não conseguia dormir. Bom, só falar nessa chamada dos bombeiros, a gente não pagou nada, tá? Nem para eles vir. E eu ainda perguntei, mas se precisar precisa pagar alguma coisa? Ele falou, não precisa pagar nada. Se você quiser ir, vamos, tal. Só tô falando isso porque a gente teve um caso de uma aluna que o marido dela sofreu um acidente. Não sei qual foi o tipo de acidente, e aí chamaram também, acho que foi o bombeiro, levaram e ela teve que pagar acho que mais de 80 euros. Só que no caso deles parece porque não tinha o número de utente. Exatamente. Então, só para vocês terem uma base de gasto, que gasta, que não gasta, né? E a gente aqui tem tudo, tem número de utente, tá tudo certinho, tem o cadastro aqui no centro de saúde, já tá tudo registrado bonitinho. E aí na parte da noite foi um Deus nos acuda, porque não conseguia dormir, aquele negócio incomodando, nem ia para frente nem para trás, e vai rolando daqui, rola dali, deita no chão, fica de pé, fica deitado, enfim. Soluçando, de repente começava a soluçar aquele negócio, tipo um refluxo, aquela coisa que ia para frente e ia para trás. Foi uma noite mal dormida, digamos assim. E aí virou o sábado. E a gente tem um plano privado aqui, que eles fazem atendimento por telefone. Eu já precisei, acho que uma vez, estava mal disposto, com febre, alguma coisa, eles pegam os seus sintomas e direcionam uma receita, alguma coisa mais rápida que você consegue atender na farmácia, por exemplo, e dar os primeiros atendimentos, digamos assim. E a gente decidiu ligar para eles. E, por acaso, nesse sábado, estava demorando para o médico retornar. Aí a gente pensando, o que vamos fazer? Aquele negócio aqui que não vai nem para frente nem para trás, não conseguia nem tomar mais água, porque daí acho que já entupiu, né, onde estava travado, lotou de água, de coisa. Decidimos ligar para a CUF, que é um hospital particular aqui em Leiria, que é já logo na entrada de Leiria. Que quem sabe lá tem um médico de plantão, alguma coisa, porque não é hospital, ele é tipo uma clínica privada e que fica um médico fazendo plantão ali, que é um clínico geral.
Aí a gente decidiu ir lá, paga consulta no particular, né? Que é o plano que a gente tem, ele coparticipa, você ganha um desconto, fomos lá, o cara analisou, um médico muito bom, viu ali, tirou até um raio-x E aí no a equipamento consulta, o que eles valor que tinham você lá. pagou? Hã? O valor que pagou. Pagou 40 euros nessa Porque consulta tinha e participação, senão era 80. o valor normal dessa CUF, que é uma clínica, uma rede muito boa de Portugal, do privado, quem não tem plano paga 80 euros para fazer uma consulta ali, os médicos. Como tinha esse plano, pagou 40 euros. E ele consultou, viu, e ele já imaginou, seria alguma coisa entre o esôfago aqui e indo para o estômago. Aí ele falou, olha, sábado, já era quase 11 horas da manhã. O particular, ele não tinha certeza se tinha um especialista no esôfago lá. Ele falou, o certo é você ir para a emergência do público, que lá tem, só que, de novo, o sistema público de Leiria está sobrecarregado. Aí ele fez uma cartinha já indicando previamente o que ele suspeitava que é para entregar lá na hora, e fomos. Fomos, decidimos ir para Leiria, no hospital público de Leiria, na emergência. Chegou lá por volta da 12h30, deu a entrada, fez o papel ali, eles receberam essa cartinha, tudo certinho, analisou, deu E seguimento no pagou processo. também. Pagou 16 euros ali no momento, que você faz a taxa de. Tem uma taxa, esqueci o nome, como chama. Taxa para dar andamento ali no hospital público, digamos assim. E deu sequência. Por volta da meio-dia e meio, iniciou esse processo. Aí eles fazem uma triagem muito rápida, só pegando os sintomas, as coisas que aconteceu ali de rápido, de forma rápida, e manda guardar. E aí eles dão as pulseiras, que são 3 cores de pulseira. Acho que é o normal, o grave e o muito grave, que a pessoa tipo tá morrendo. Deram o médio para mim, a amarela. E falaram, ó, aguarda ali que a médica vai chamar. E esse aguarda ali que a médica vai chamar, você fica lá dentro, junto com os outros pessoal que está aguardando e junto com o pessoal que já está internado. Aí a hora que eu entrei ali, tipo assim, era um espaço, deixa eu pensar no tamanho do espaço, sei lá, talvez 50 metros por 50 metros, 250 metros quadrados, um monte de cama do pessoal acamado, internado, digamos assim, que ele está ali tomando medicação, esse tipo de coisa, e uma fila de cadeirão que o pessoal senta e fica tomando soro na veia, as coisas da medicação. Muita gente, lotado, não tinha nem aonde sentar. Tinha pessoal sentado nas banquetinhas de escada, aquelas escadinhas que é só 2 degraus, pessoa no chão eu não vi ninguém, porque cadeira pelo menos ou banquetinha tinha para sentar, mas não vi ninguém no chão, só que todos os leitos ocupados, não tinha vazão. Pelo que eu comecei a conversar ali um pouco com as enfermeiras, com o pessoal que estava atendendo, não tem como dar vazão. Chega muita gente ao mesmo tempo, porque Leiria virou o polo de todas as outras cidades. Então vem pessoal de Pombal, vem pessoal da Marinha Grande, vem pessoal das outras cidades, cai tudo em Leiria. E sobrecarregou o sistema de Leiria. Então já faz meses que o sistema de lá está travado. E aí o que eles analisam? Esse tipo, como não era algo muito grande, porque o que eles analisam? Se você está falando e está andando, você não está grave. Porque se a pessoa, se o utente está ali, está resmungando, eles consideram que a pessoa ainda está num nível que aguenta. Aí eles dão prioridade para a pessoa que já não está falando, que está desmaiando, enfim. Aí fiquei ali nas cadeiras, para lá e para cá, tentando tomar alguma água, porque já tinha virado o dia sem tomar água, sem nada, e para lá e para cá, esperando ser atendido. Eu fui ser atendido. Calma, agora só nesse meio tempo, antes de você falar que você foi atendido e que resolveu, nesse Sim. meio tempo que foram aí quase 6 horas, eu não posso entrar, né? Eu não entro, ele fica lá e eu fico para fora. Então, assim, esse momento é muito difícil. A minha sorte, que eu tava com o celular, e ele também. Então, a gente ficava conversando o tempo todo. Mas tem familiar que às vezes não tem essa possibilidade. E ali na recepção, eles só dão as informações a cada 2 horas. Depois de 2 horas, eles começam a atualizar. Então, é muito angustiante para quem tá do outro lado. E o Fernando, né, ele ficava cuspindo num saco o tempo todo.
Ai, cuspindo, cuspindo. Eu falei, nossa, você vai perder toda a água que tem no corpo, porque já não Porque eu tomava tentava água. tomar água e a água não ia e ficava salivando de volta. E aquilo, Exato. como eu tinha que ficar, porque como eu não conseguia engolir a saliva, eu tinha que ficar jogando no E saco. aí eu fiquei desesperada. O Fernando falou, vamos embora. Teve uma hora que o Fernando falou, vamos embora. Eu falei, você tá louco? Vai embora. Não, não dá pra ir embora. Aí eu falei, vamos pra Coimbra, pensei. Aí eu fui olhar na internet, eu falei, antes de Coimbra, vamos lá no hospital, porque olha como funcionam as coisas. Tem um hospital privado em Leiria, só que, como era final de semana, ele só atendia até meio-dia, 1 hora por telefone, então eu já não atendia mais. Não conseguia contato. Tentei achar e-mail, não achava. Falei, vou ter que ir até lá para saber, porque se tivesse um gastro lá, eu ia tirar o Fernando do hospital e levava para lá. Mas eu falei, não adianta tirar ele daqui e querer levar para lá ou levar para Coimbra se eu não sei como que tá do outro lado. Ó, tá vendo o desespero? A gente começa, porque você vê que não era nem a questão de querer pagar. Né? A gente estava disposto a pagar ali uma consulta para resolver logo, para saber o que que era. Nem assim não deu. E aí eu fui, peguei um taxista, fui até o hospital ali em Leiria, o privado, cheguei lá, eles falaram, olha, infelizmente tem o gastro, mas ele só tá aqui durante a semana. Falei, sério, sério. Então, eu falei, e agora? Ainda eu fiquei pensando, e se não resolver? Ela falou assim, ó, senão você tem que vir aqui na segunda e marcar ainda essa consulta, porque se você vier na segunda para atender, não consegue. Tem que ser por marcação. Ai, eu desesperei, já comecei a chorar dentro do táxi. O taxista, calma, porque você fica muito nervosa, sabe? Você sozinha e você não sabe o que tá acontecendo. E eu falei, meu Deus, aí o taxista falou, calma. Isso, né, é uma coisa que você não pode controlar. Ele tá bem, se ele não tivesse bem, né, eles iam sim passar ele na frente e tá sobrecarregado. Aí ele foi explicar que a situação ali no hospital tá difícil mesmo, que antigamente era 3 horas para ser atendido, agora é no mínimo 8 horas. E se ele piorasse, ia levar ele para Coimbra, né? E aquela história toda, ninguém morre antes da hora, não é a hora dele. Mas olha, não foi fácil, porque você fica de mãos atadas, você não pode fazer nada e você tem que depender do sistema. Aí eu falei pra ele, você tem fé? Exatamente. Se você não tem fé, agora é o momento de você ter. Porque é só Deus. Aí o Fernando conversando lá com os utentes que estavam lá, Sim, aí porque continua. como que fica? Tem aquele espação onde tem todas não é maca, como que chama? Os leitos, tem todos os leitos, que é um mar de leito, talvez tenha uns 50 leitos. 50 leitos e quando lota ali tem uns banquinhos mais para fora. E eu ficava para lá e para cá, porque ficava incomodado de tomar água, se eu ficava sentado, o negócio queria voltar, então eu ficava de pé para lá e para cá. E nesse meio tempo, começa a conhecer, papiar com o povo que está lá também já morrendo. E aí tinha gente. A gente chegou lá meio-dia e meio, tinha gente que chegou 1 hora da manhã e não tinha sido atendido. Eu falei, nossa, eu tô lascado, porque se tem gente desde a 1 da manhã e não foi chamado, sei lá que hora que eu vou ser. Talvez vou dormir, vou virar a noite aqui. E nessa, vou para lá, vou para cá, tento descobrir quem que é o chefe, o médico ali do turno, que no caso tinha 2 médicos, naquele monte de gente, era só 2 médicos e um monte de enfermeiro. Enfermeiro tinha bastante. Só que eram esses 2 médicos que analisam, ele vê a gravidade do negócio e depois direciona para o que tem que fazer. E nesse meio tempo, eu consegui entrar lá na salinha de uma das médicas e perguntei, falei, ó, meu negócio é a endoscopia, eu já vim com a receita da CUF, o médico de lá deu uma cartinha, aí ela falou, é verdade, o seu é endoscopia, né? Deixa eu ver se já tem a médica que faz isso daqui, se ela já está lá no outro, que era outro prédio, eu já vou aqui chamar você, eu já vou te encaminhar para lá, te direcionar, a gente já vai resolver isso daí. E nesse meio tempo, tinha 11 pessoas na minha frente ainda, antes de chegar a minha vez para eu ser consultado. Só que como o meu negócio era com o gastro, ela não conseguiu pular, mas entre atendendo um e outro, ela conseguiu falar com a gastro, e a gastro falou, pode direcionar ele para cá. Aí eu fui direcionado perto das 4 horas, acho, né, que eu tinha Não, já mandado mensagem. era 5. Foi 5 horas. Perto das 5 horas eu mandei mensagem para a Angélica, por quê? Aí o médico dali transferiu eu para outra médica, que é a gastro, do outro prédio. Só que veja, até tudo isso se encaixar, foi da 12:30 até as 5. 4 horas, digamos assim, mais ou menos. E aquela agonia. É gente chegando nesse tempo. Um monte de velhote chega lá com a cara rachada. Eles caem para a rua,
Aí os médicos, os enfermeiros têm que acudir, porque chega lá com o nariz trincado, a boca cortada, aí eles tem que acudir esse povo, um monte de senhorzinho de idade. Nos leitos, eu acredito que 95% são senhorzinhos de idade, o pessoal idoso. Então, aqui, o que acontece? Esse pessoal vai chegando e não tem vazão. Aí aquilo vai sobrecarregando. O pessoal não é igual nós, que chega lá, 1, 2, 3 horas, faz o medicamento, trata e vai embora para casa. Eles não. Muito deles vem de lá ou vem do privado, né, que cai para a rua, eles vai lá, acude, e nesse tempo fica. Às vezes fica 10 horas, 5 horas, 6 horas medicando, analisa para ver se não deu trauma, aquelas coisas, e por isso vai sobrecarregando, né? E aí, como que foi o atendimento para a gente começar a dar nossa visão em relação a tudo isso? Aí no gastro. Você fez o que lá com o gastro? Isso. Aí encaminhou eu para outro prédio, cheguei lá com o gastro. Cheguei eu e mais um idosinho, que eles já ia fazer o procedimento no idoso também, que estava com alguma coisa ali entalada. E aí fez o idoso primeiro, demorou cerca de uns 40 minutos nesse idoso, e depois chamou eu. Aí eles perguntam o que se passou, o que está acontecendo, o que eu estou sentindo. Aí ela falou, olha, nós vai ter que fazer uma endoscopia aqui sem anestesia, sem nada. É um negócio muito desconfortante. Você vai ter que ir conversando comigo, porque é a única forma da gente tentar encontrar o problema. Eu falei, vamos embora, não tem outra solução, já estou aqui, e foi. Aí eles direciona, põe lá na maca, né, tudo certinho, e começa. Aí põe o tubo, vai, por sorte, estava já logo no começo aqui do esôfago. E conforme vai pôr no cano, aquele negócio vem, vai dando aquela sensação, você vai jogando tudo para fora, e nessa vai jogando tudo para fora, o cano entrando, dilatou o esôfago, e o que estava travado foi embora. Na hora ali já mudou, já falei, nossa, já acabou, o negócio já deu certo. E aí por quê? Porque a carne ficou parada como se fosse uma moeda que tivesse entrado e travado. E ao fazer a endoscopia, ela destravou e foi embora. Resolveu o problema. Aí eu fui ter a alta 18h30. Então, no resumo da ópera, da 12h30 às 18h30, 6 horas. Essa foi a conclusão. Uma emergência, do nosso ponto de vista. Eu não considero tão emergência, porque eu estava falando, estava andando, estava conseguindo respirar. Então, tipo assim, é claro que a gente quer ser atendido de imediato. Mas quando eu analisei e vi todo aquele mundaréu de gente a ser atendido, para mim eu ainda estava ótimo, perto daquele povo. Então, a nossa conclusão foi 6 horas, demorou para ser atendido, uma emergência, e do meu ponto de vista, está dentro do esperado, pela condição que a gente encontrou lá, lotado, sobrecarregado. Você ficou feliz porque resolveu o problema, né? Tipo, demorou, mas resolveu. Dura demorar e não resolver. É isso. Exato. Mas antes da gente dar a conclusão, eu queria saber de vocês. Como que tá a saúde aí na sua cidade? Porque é muito relativo, né? Porque a gente começou a analisar, foi isso, e é duro. Eu acho que o familiar, ele sofre mais do que o paciente. Porque eu não sei, quem é uma pessoa, né, assim, igual eu, um pouco desesperada, né, e começa a pensar um monte de coisa, você fica muito nervosa. E você acha que o seu paciente, né, o seu familiar tá morrendo, né? Você não consegue ver que ele tá bem, que ele tá isso, né? Você começa a focar só no que ele tá sentindo. E lá, né, no momento que eu tava sentada lá esperando ele, chegava gente com a cabeça cortada, gente, né, que tava infartando, falando que vai fazer cirurgia, aquela correria de bombeiro chegando. Então tem muitos casos mesmo que as pessoas estão ali e elas têm que ser socorridas na hora. E essas pessoas vão passando na frente de quem tá, né, um pouco melhor. Então, no caso, era isso. O Fernando, ele não tava numa situação que, tipo, tem que ser agora. Tipo, não, a gente vai atender ele, mas tem que esperar. E esse esperar que deixa a gente, assim, desesperado. Porque você não sabe, o será é quando? É 5 horas da tarde? É meia-noite? É 1 hora? É só amanhã? É como? Porque o problema do Fernando tinha que ser com médico específico. Se fosse alguém aqui que passar na emergência que não seja, né, algo assim específico, que só o clínico geral consiga resolver, pronto, você vai no particular e resolve. Agora o Fernando não, nem no particular, porque tinha que ter um médico específico. Exato. Ó,
O que a Drica falou é verdade. Demorou 6 horas porque eu fiquei ali incomodando os médicos atrás, tentando descobrir quantos tinha na minha frente. Se eu fico lá simplesmente sentado e esperando, pode ser que seja esse rapaz da 1 hora da manhã. Chegou lá 1 hora da manhã e não tinha sido atendido. E outra, eu acho que a gente falhou também, porque tá certo, eu vou esperar melhorar, mas esse negócio de esperar não existe. Antes você pecar e tá tudo bem, do que você esperar. Porque se o Fernando tivesse ido à noite com os bombeiros, mesmo que ele demorasse a ser atendido, ele estava melhor do que ele estava no outro dia. Porque no outro dia ele já passou a noite inteira vomitando, sem tomar água, ou seja, ele já estava desidratando, né, aquilo, sei lá como que estava. Ele já poderia É, ter ido no mesmo dia, porque daí já faria essa endoscopia, ou de madrugada, mas pelo menos já tinha resolvido. mas quem que imagina? A gente tá ali, uma situação desconfortante, mas não é grave. Eu imagino, eu vou deitar, vou dormir, o corpo é esperto, vai regenerar, vai fazer alguma Não. coisa ali e eu vou acordar bem. Todo mundo imagina isso. Eu não estava asfixiado, sem poder falar, sem conseguir andar. Eu imaginei, pelo menos um dia aí, de um dia para o outro, vai dar alguma coisa boa. No fim, não deu. Mas aí já fica uma atenção. Viu que não tá bem? Não espere. Não espere por quê? Pode ser que você chegue lá e realmente tem muitas pessoas. E se você Exato. esperar piorar para ir, você vai ficar pior ainda. E aí essa é a conclusão. E eu não sei se o pessoal tá colocando como que é aí no Brasil, antes da gente terminar de dar a nossa É, visão aqui. quem está aí no Brasil fala a cidade e como que é o tempo aí. Quem precisa do SUS, por exemplo, que precisa ir lá fazer um atendimento, alguma coisa na urgência. Porque a gente sabe, eu tive um acidente no Brasil e caí no SUS, demorou demais, demorou só para ser atendido, para mim chegar lá e ver o que, que tinha acontecido, só para a gente colocar aqui uma média, para saber se essas 6 horas está dentro da média, não está, o que, que o pessoal está achando. Porque às vezes o tipo de atendimento que você tem aí não vai mudar muita coisa aqui. É, Ou exato. se você tem um atendimento 100% aí, opa, você vai sentir, né, uma diferença aqui, dependendo da região que você vai morar. Claro, é o que a gente está falando desde o começo, depende muito da cidade. Calhou de Leiria, nesses últimos meses, ter esse boom de gente chegando, direcionando todas as cidades aos arredores, direcionando para Leiria, e infelizmente foi isso que aconteceu. E vem de encontro com as notícias recentes, que É. Portugal está tentando contratar médico do Brasil, porque os médicos daqui vão trabalhar tudo para fora. E não há médicos, é aí que tá, né? Ai, não sei o quê, não adianta, não tem médicos. Então, tipo, vai fazer o quê? É complicado, sabe? É uma situação complicada. Eu espero que resolva, né, esse problema, que melhore. Espero que, né, agora tendo tanta gente assim, eles estão percebendo, todo mundo sabe disso. Até o Uhum. taxista, todo mundo falando, conversando com o guarda lá, com todo mundo que você conversa, eles falam, realmente, o próprio médico, né? Ai, que situação chata, nossa, você tem que ir pra lá, mas aquele tá tão cheio, nossa. Então você viu, até o médico fica preocupado. Mas a E gente por depende. sinal, um dos médicos que estava lá de plantão no dia era brasileiro. Um brasileiro e uma portuguesa. Ah lá, interessante. Ah lá, o pessoal tá falando. A Neilde, Aracaju é um caos. Eu nem vou, pago sempre minhas consultas. Ah, tá vendo? Então, às vezes a gente quer falar, né? Ah, e tal, mas você tem que fazer um comparativo. Às vezes, por exemplo, no meu caso, a saúde, em questão de agendamento, nossa, eu fiquei super feliz. Eu fiz todos os meus exames gratuitamente pelo centro de saúde, com agendamento. No Brasil, eu nunca consegui fazer, porque não Sim. havia nem marcação, eu não conseguia. Então, eu já preferia ir no particular, igual a Neilde. Ó, o branco. O branco falou que mesmo com o plano, a média está 6 horas de espera. Ah, então. Então não tem como fugir, né, gente? Mas olha, é complicado. Por isso, a conclusão também é o quê? Cuidar da saúde, gente. Cuida da Exato. saúde. As perguntas lá passou, né? Passou, os bombeiros vieram aqui, quando Nos a gente dois, passou na tanto na CUF. CUF quanto no particular, Hã? tanto na CUF quanto na emergência. As questões eram essas que você vai Isso. falar. Sempre, a primeira pergunta, tem alguma doença associada? Tem, né, hipertensão? Toma algum medicamento? Tem alergia? Ou seja, se você já tem uma saúde mais debilitada,
Por isso que agora entra nessa questão. Você que tem uma saúde debilitada, ou já tem uma predisposição, ou tem um filho que tem alguma, né, patologia, já veja muito bem a região que você vai morar. Porque dependendo, talvez o atendimento esteja assim. E Sim, ó, a Cristiane falou que em Coimbra, ela mora lá, nunca precisou da emergência em Coimbra. Nunca precisou usar. ah, E temos o utente definitivo, sim. sim, nós temos o utente definitivo. Já registrado no centro de saúde, só não temos médico de família, porque Porque não não tem, tem, né? né? Ah, mas basicamente é isso, né, Fernando? E assim, vocês vão desistir de Portugal por causa disso? Não, porque é uma coisa que a gente não controla. E no Brasil também a gente não controlava isso. Então é uma realidade, né? A gente está falando aqui para mostrar a realidade hoje, aqui na região de Leiria, e é o que o Fernando sempre fala: o padrão de Portugal é não ter padrão, porque cada local é de um jeito, né? Exatamente. E outra, não é todo mundo que tá todo mundo, não é todos os dias que todo mundo come uma carne para no esôfago. Foi realmente um acidente, sabe? É um acidente e eles não estão sempre ali com gastro em, tipo, em grande quantidades para atender. Deve ter um só, ou dois no máximo. Você vê que até no público, ou até no privado, eles não ficam nem de final de semana. Eles ficam durante a semana com marcação. Exatamente. Porque não é comum, não é todo dia que isso acontece. Diferente de um clínico geral. Se você sofrer um caso de emergência de clínico geral, provavelmente você vai ser atendido mais rápido, porque qualquer médico pode te atender. E outro ponto, a gente está falando esse hospital privado em específico em Leiria, mas a gente sabe que tem hospital particular em Lisboa, por exemplo, que lá sim, atendimento 24 horas, tem o plano que atende na perfeição. Por isso que a gente fala, depende muito da região. Aqui existem planos de saúde, não sei o valor, acho que é na casa de 20, 30, 40 euros, dependendo, né? A gente já viu por cima. E que dá acesso a essas clínicas e hospitais particular. É que Leiria, no caso, só tinha esse e não estava trabalhando depois do almoço no final de semana. Mas, por exemplo, como a gente sempre fala, Porto e Lisboa, Lisboa é capital, é mais desenvolvida. Tem muito mais opção de hospital, tanto público e particular. Então tem que analisar isso também. Às vezes, nessas cidades, o atendimento poderia ter sido outro. Às vezes, com 1 ou 2 horas, num particular em Lisboa, mesmo pagando, às vezes teria resolvido. Sim. Então, é aquilo que a gente fala, é pesquisar, principalmente quem tem alguma doença ou alguma predisposição para ter algo, ou faz uso contínuo de medicamento e precisa ali estar sempre fazendo consulta, esse tipo de coisa, é buscar informação da cidade. O que a cidade oferece? Por exemplo, Coimbra. A gente sabe que Coimbra está bem adiantado também na questão da saúde, porque tem Exato. muitas faculdades lá, enfim, às vezes Coimbra é uma boa opção. Exato. Lá, quando até o taxista me disse isso, se o Fernando piorasse, se fosse uma coisa mais séria, eles iam encaminhar ele para Coimbra. Aqui no prédio que a gente mora, né, nós temos aqui uma vizinha, ela tá, né, com uma. Acho que desenvolveu uma doença e ela tá fazendo acompanhamento em Coimbra. Então, tá vendo? Quando é casos assim mais específicos, é tudo Coimbra. Então, Coimbra, nesse ponto, eu acho que é muito bom, né? Porque a saúde lá parece ser, pelo menos eu acho que é uma especialização que tem lá, É né? Tem um referência, polo. né? Então, tem que analisar tudo isso, gente. É complicado, mas eu acho que essas coisas não tem como prever. A gente não sabe, é uma coisa que acontece. É bom se puder, né, morar na melhor região, que tenha atendimento, né, que tenha tudo, é ótimo, mas às vezes a gente sabe que não é bem assim que funciona. E o Branco falou um negócio interessante, falou, nossa, ainda bem que ele tem você aí, Angélica, que quem vai sozinho? Ponto muito Exatamente. importante. Às vezes a gente vem sozinho, né, se você se acidenta dentro de casa ou acontece esse tipo de coisa, tem ali nos seus contatos alguém que você possa chamar. E aqui, né, tem um número de emergência, liga para emergência, que eles vêm, sabe? Não fique esperando melhorar, esperando ver o que vai acontecer. Não, não tá bem, liga, é direito nosso. Eles vêm, tudo, avalia tudo, se eles achar que é necessário, né? Eles levam, se você quiser ir também, porque eles não obrigam você a ir, que foi o caso do Fernando. O médico, o bombeiro ainda falou, o ideal é você ir, porque talvez pode ter lesionado alguma coisa. Então, não quer, a gente não obriga. Mas o senhor tem que assinar aqui um termo que o senhor não quer ir.
Mas, né, você que não tem ninguém, é bom ir nesses casos para não correr o risco depois de passar mal em casa e não ter ninguém para te ajudar. Uhum. Nessas horas é bom morar em quartos, né, com outras pessoas, porque daí você pede ajuda pro colega ali do quarto. Mas não é fácil, gente. E o pior, o Fernando, ele é fogo. Ele não fala nada pra minha mãe. Não fala nada pra ela. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falo ou não falo? Porque você guardar tudo pra você é complicado. Aí fui falando com as pessoas aqui que eu conheço, né, pra desabafar, porque nessas horas você tá próximo da família é muito bom. Um apoio, o outro. Não vai resolver alguma coisa? Não vai resolver muita coisa, mas você tem um apoio. E isso, querendo ou não, te tranquiliza. Ufa, que situação aí, mas eu não desisto. Lógico que não. É igual eu falei, isso é um acidente, Branco. Pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer com você aí. Ué, qual a diferença? Sim, Porque às exatamente. vezes a A gente gente fala, só quisemos trazer esse ponto de vista porque aconteceu com a gente gosta de trazer a nossa vivência, como no curso, quem é aluno sabe que a gente traz muito conteúdo do nosso dia a dia, da nossa vivência mesmo, e é interessante para quem está planejando, já colocar isso na balança, né? Para ponderar a cidade que vai no planejamento. sim. Eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé em Deus, e eu acho que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, e eu acho que isso foi um porquê na nossa vida. Ah, é, tem os gatos, né? E eu fiquei pensando nos gatinhos, ainda bem que eu enchi a ração, tudo, quando eu fui pra lá, né? Eu falei, se eu precisar passar a noite aqui, eles não vão passar fome, né? Tá tudo bem lá. Mas isso foi bom pra gente dar uma acordada, eu e o Fernando. A gente falou, nada por acaso. A gente tá muito parado, vamos fazer os negócios acontecer, a gente tem sonhos, a gente tem metas, e tá tudo parado, esperando, esperando. Agora não, tanto que já veio novidade por aí. Então a gente deu uma acordada assim, falou, não, agora por quê? Você nunca sabe. E isso também serve para vocês. Às vezes você está no plano, com sonhos, querendo fazer algo e fica esperando, esperando. Às vezes pode ser tarde, né? A vida Falou, essa vida é de experiências, ó. é isso mesmo. É isso. O Fernando ainda come carne, tá comendo. Sim, não pode parar. Proteína, Tá né? querendo até ir na churrascaria para comer carne. Eu falei, pelo amor de Deus, churrascaria não. Para comemorar, ué. Sim, sobrevivente. Ah, é isso, gente. Eu acho que foi legal o nosso bate-papo, né? Porque eu acho que isso é importante a gente falar também. A gente dá muita risada agora, mas foi muito sério quando aconteceu. Sim. Espero que ninguém passe por isso, né? Não aconteça nada disso com vocês. Mas cuidado na hora de comer, tem que prestar atenção, principalmente criança, né? Às vezes criança não presta atenção e acontece também. E é comum às vezes acontecer. Mas sabendo disso já serve de alerta. E Portugal venha com a expectativa assim alinhada do que é a saúde hoje aqui, pelo menos na região de Leiria, tá? E aí você já vem um pouco preparado, se passar por tipo de situação assim, falar, já sabia, né? Já sabia que era assim Uhum. e tá Não tudo é bem. surpresa. Uhum. E pesquisar outras, né? Como a gente falou, ver outras cidades, outras regiões. Sim, sim.